Olá, pessoal. Meu nome é Carla Souza, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia e o trabalho que eu vou apresentar no primeiro Web Encontro Nacional de Engenharia Química é intitulado como Imobilização de extrato enzimático concentrado de beta-galactosidase de Cluveromyces marxianus em resina de troca iônica. O trabalho foi realizado em parceria com Larissa Faleiros, Heloísio Ribeiro e Miriam Rezende. O trabalho ele foi dividido em uma introdução, material e métodos, resultados e discussão e as conclusões. A beta-galactosidase ela é uma enzima que é classificada como uma hidrolase e realiza a hidrólise da lactose. A hidrólise da lactose forma glicose e galactose e é requerida principalmente dentro da indústria de alimentos na obtenção de produtos para intolerantes à lactose. Além disso, essa hidrólise ela pode ser requerida em processos que visam a não cristalização da lactose. A beta-galactosidase também é responsável pela etapa de transgalactosilação, no qual elas vão produzir os galactoligosacarídeos, que são conhecidos como GOS. Os GOS eles possuem efeito prebiótico no organismo. Devido a essa vasta aplicação da beta-galactosidase dentro da indústria, muitos estudos vêm sendo realizados com o intuito de cada vez mais aumentar suas faixas de aplicações. Sendo assim, são realizados os processos de imobilização, não só com a beta-galactosidase, mas com todas as enzimas. Esses processos de imobilização, eles visam ampliar as faixas, por exemplo, de pH, de temperatura, permitir a reutilização dessas enzimas no processo, diminuindo assim o custo, facilitar a recuperação dessa enzima ao final do processo. Então, tudo isso pode ser alcançado com processos de imobilização. A imobilização, então, ela consiste em reter a atividade catalítica da enzima em um suporte, uma matriz, com o intuito de promover essas melhorias na utilização dessa enzima. Dentre as técnicas de imobilizações, existem várias, sendo que a adsorção se destaca por ser uma técnica simples, de baixo custo e que é bastante eficiente em uma série de processos. Para a imobilização, na maioria das vezes utiliza-se um suporte, como foi mencionado, e dentre esses suportes também pode-se ter vários tipos, sendo que as resinas de troca iônica são um tipo deles, e essas resinas elas são bastante eficientes, como por exemplo é o caso da Duolite A568. Quando se pensa no processo de imobilização, é necessário preparar a sua enzima e também o suporte para que ocorra a técnica de imobilização. Então, nesse caso, podem ser utilizados purificações, concentrações dessa enzima para que assim tenha a imobilização. A concentração ela pode ser obtida por meio da remoção de água através da técnica de liofilização. A liofilização ela vai remover a água em baixas temperaturas, o que é positivo pensando-se em enzimas, já que elas não irão inativar com as questões de temperatura. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi produzir a beta-galactosidase de Cluveromyces marxianus, concentrar o extrato enzimático por meio de liofilização e assim avaliar o processo de imobilização por adsorção em resina de troca iônica Duolite A568. Então, para a realização, foi utilizado como material do trabalho a Cluveromyces marxianus, a resina Duolite A568 e como fonte de carbono para as fermentações foram utilizados o permeado de soro de leite. Como metodologia, para todas as etapas do trabalho foi feita a determinação da atividade enzimática, que foi avaliada por meio do método das taxas iniciais da reação de hidrólise da lactose. E a dosagem da glicose que foi obtida, ela foi feita por meio do método glicose oxidase. A unidade de atividade definida como U foi obtida, foi caracterizada como micromol de glicose por minuto. Feitas essas caracterizações, foi feita a produção da beta-galactosidase. Inicialmente, utilizou-se um inóculo, foi feito o pré-inóculo, qual foi feito em tampão fosfato de sódio 0,2 molar, pH 5,5, utilizou como fonte de carbono permeado de soro de leite e utilizou-se as temperaturas de 30 graus Celsius, foi feita em incubadora rotatória 120 RPM durante 14 horas.
Feito o inóculo, passou-se para a fermentação no reator, o qual utilizou o biostat B, nas condições otimizadas de 30 graus Celsius, 300 RPM e 1 VVM durante 24 horas. Aqui também se utilizou como fonte de carbono permeado de soro de leite. Obtido o extrato enzimático por meio da Cluveromyces marxianus, isso acontece de forma intracelular. Então, é necessário que tenha um processo de extração para a obtenção da enzima propriamente dita. Então, essa extração ela foi realizada por meio de processador ultrassônico com 40% de amplitudes em um processo que durou 30 minutos. A concentração foi realizada após a obtenção do extrato e foi feita por liofilização. Utilizou-se liofilizador Liotop L101 da Liobras e essas amostras elas foram liofilizadas por 24 horas. Após liofilizadas, elas foram ressuspendidas em tampão na metade do volume inicial, para ter a concentração. Obtido esse extrato e feito o processo de liofilização, foram conduzidas as etapas de imobilização. Então, utilizou-se meio grama de resina previamente ativada. O processo foi conduzido em incubadora rotatória a 25 graus Celsius, 150 RPM, por um tempo de 90 minutos. Foram avaliados os volumes de 5, 7 e 10 ml. Para todas as imobilizações foram determinadas as atividades enzimáticas e para cada uma delas foi calculado também a atividade recuperada. A atividade recuperada ela foi definida como atividade observada sobre a atividade inicial da enzima antes do processo de imobilização. Então, como resultados do trabalho, pode-se observar na figura 1 que a atividade recuperada ela foi crescente, sendo de 5 ml até 10 ml, sendo que a menor em 5 ml foi obtida de 40% e a maior obtida em 10 ml obteve-se uma atividade recuperada de 90%, o que foi uma boa atividade recuperada. E o que observou-se foi que a cada volume, a atividade que foi ofertada ela era diferente, sendo que para 5 ml foi 10 U, para 7 ml foram 12 U e para 10 ml 11 U. Sendo assim, com o intuito de realizar uma comparação com a enzima em sua forma não liofilizada, padronizou uma condição de atividade ofertada. E essa condição ela foi definida como 27U. E os resultados podem ser observados na tabela 1. Então, para a atividade enzimática da enzima imobilizada com a não liofilizada e liofilizada, observa-se que para a enzima liofilizada apresentou-se valores melhores, que foi 6,79, enquanto para a não liofilizada foi 6,67 U. E para a atividade recuperada, obteve-se 90,59% para a enzima não liofilizada e 93,69% para a enzima liofilizada. Pode-se observar que tanto para a atividade enzimática como para a atividade recuperada foi maior para a enzima liofilizada, entretanto as diferenças entre elas foram bem pequenas, sendo de 0,12 para a atividade enzimática e 3,1% para a atividade recuperada. Como conclusões desse trabalho, observa-se que os resultados foram melhores para a enzima que foi liofilizada, entretanto é necessário realizar-se mais trabalhos com o intuito de prever essa etapa de concentração como uma melhoria no processo de imobilização, já que as condições ficaram bem parecidas. Agradeço a atenção de todos, agradeço os órgãos de fomento e a oportunidade de participação no evento.